Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e eu estou aqui para a gente falar, como sempre, de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios e algo que já se tornou rotina aqui no Varejista, modelos de negócio para você que assiste o programa conseguir pensar, tanto como consumidor, é claro, mas também como empresário. Quais caminhos que eu posso seguir? Como é que eu vou expandir? Como é que eu vou aumentar o meu capital, a minha receita? Como é que eu vou dar resultado? E a gente traz aqui vários modelos de negócio. Negócios familiares, negócio de capital aberto, franquias que têm muitas unidades, algumas empresas que preferem as unidades próprias e têm um crescimento, vamos chamar assim, limitado, e por aí vai. E hoje eu trouxe um case dos que eu mais gosto no varejo, e isso é verdade, porque eu conheço bem essa loja, já tive nessa marca algumas vezes participando de treinamentos, de convenções, e é uma marca que eu, quando estive lá com eles, falei, é um banho de cultura, porque realmente tem uma marca muito forte e muito parecida com alguns valores, inclusive internacionais, e eu vou trazer aqui para vocês para conversar sobre Cria Amigos. Sabe aqueles ursinhos que você vai ao shopping e todas as crianças ficam loucas para montar aqueles ursinhos, colocar a espuminha, aí coloca não sei o que, aí a roupinha. Bom, eu não vou saber explicar corretamente. Eu trouxe aqui uma das fundadoras, eu trouxe aqui a Verônica para a gente poder conversar. Verônica, primeiro de tudo, brigadíssimo por aceitar o convite, e você está aqui para a gente conversar sobre varejo e sobre a sua empresa. Demais! Grande honra, Rodrigo, estar aqui para poder compartilhar a história da Cria Amigos, nosso propósito, nosso negócio, que já deixou há muito tempo de ser só uma loja de urso de pelúcia, né? E olha só o que ela tá no braço dela, né? Ela já veio a caráter, assim. E o que eu começo te perguntando, assim, já a gente vai falar do modelo, do negócio como um todo, eu quero perguntar para você da fundação, mas assim, como é que vocês tiveram uma ideia de um negócio que tem esse banho de cultura? Por que eu tô falando isso? Gente, quando eu fui até lá, né, a sede é em Gramado, certo? Quando eu fui até lá, você entra na sede, aí as pessoas começam a dançar, aí você olha um ursinho, aí vem isso aqui, realmente é algo muito forte. Conta um pouquinho dessa história, o que vocês pensaram para fundar, como você falou muito bem, não é mais uma loja de ursinho de pelúcia, não. Realmente é uma experiência completa. Qual foi o raciocínio de vocês na hora de fundar? Perfeito. Fazer a fundação? Então, Rodrigo, em 2015, eu e a minha sócia, a Natiele, a gente participou de uma missão empresarial para a NRF, a maior feira do varejo do mundo, 2015. Né? 2015. Tá. Naquele momento, eu era empresária de outro segmento, eu era franqueada de uma marca de essências, e a Nath era proprietária de uma loja de produtos familiares, né, de roupa e calçado. Fomos para lá, vivemos experiências semelhantes e trouxemos essa inspiração para o Brasil aí, por que não criar um negócio, uma marca, onde as pessoas, as crianças pudessem viver uma experiência genuína em loja, para dar vida para o seu novo amigo. Então, respondendo a tua pergunta, acredito que muito essa cultura é porque já nasceu com uma verdade, já nasceu com esse propósito, que é conectar adultos e crianças com histórias e memórias. E aí, quando você fala conectar com histórias e memórias, e eu quero muito essa referência que você foi para a NRF, eu vou dizer por que a minha pergunta sobre isso. Quando as pessoas vão para essas convenções, esses encontros, esses momentos, a NRF, para quem não conhece, é a maior feira de varejo do mundo, acontece todo mês de janeiro, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Foi importante vocês irem lá, e o que vocês vivenciaram lá na NRF que vocês falaram assim, poxa, dá para trazer para o Brasil? Qual foi esse insight que vocês tiveram lá? Perfeito, a gente participou da NRF, a maior discussão daquele momento, Rodrigo, era se as lojas físicas iam permanecer. Tá. Era esse movimento, essa transição digital, assim, essa revolução digital, onde o e-commerce, o site estavam ganhando muita força, muita velocidade. Tá. Fomos a Nova York, 2 mulheres, vivemos uma experiência. Naquele momento, a Nath tinha uma bebezinha de 2 anos, na qual tinha ficado em casa com um tablet. Tá. Então, nenhum brinquedo de afeto, nada. E eu estava saindo da casa dos meus pais, indo morar em Gramado para ter esse meu outro negócio. Tá. Então, vivemos essa experiência, nos emocionamos com essa história de criar o seu próprio brinquedo. Lá tinha uma loja, vamos chamar assim, similar no sentido do conceito? Tinha sim. Então, a gente se inspirou nisso, mas é claro que a gente trouxe para o Brasil com muita brasileiridade, claro, né? Com claro. O calor, o abraço. E a Nath tem uma memória de infância que a avó dela, paterna, fazia boneca de crochê e colocava um coraçãozinho dentro das bonecas para dar vida. Então a gente uniu essa referência americana com uma história da vida da Nath, com a vivência que a gente teve lá, a gente uniu isso e dizer por quê. Em plena revolução digital, a gente não cria uma loja de urso de pelúcia com roupa, sapato e patins. Nossa,
Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A avó da Nath colocava um coraçãozinho por dentro mesmo, na hora que ela fazia de crochê, pra dar vida ao bichinho. Perfeito. Dá vida às bonecas que ela fazia pra Que ela fazia, claro. Isso. E isso foi uma inspiração. Foi. E aí, quando vocês trouxeram pro Brasil, acho que essa sequência é importante pra nós. Vocês foram à NRF em janeiro de 2015. Isso. Como é que foi o processo até vocês criarem a Criamigos? A gente voltou pro Brasil em 2015, então em janeiro, e começamos a desenvolver todo um ecossistema. Porque tu imagina, vender urso de pelúcia vazio, vender sapato de urso, patins, não existia isso no mercado. Tá. Então a gente teve que desenvolver, ficamos 1 ano e meio desenvolvendo esse ecossistema, que é literalmente desenvolver fornecedores. Né? E imagina que fornecedores grandes não queriam nem saber da gente. Então a gente foi para aqueles fornecedores que eram pequenininhos naquele momento e olha, vamos fazer isso? O que a gente mais ouvia era, vocês estão maluca? Esse mercado de pelúcia já era, já acabou. Uma fornecedora até nos falou assim, vai para enxoval de bebê que é o que está crescendo, porque pelúcia está acabando. E mesmo assim, a gente, por acreditar nesse propósito, acreditar nesse vínculo, nessa intencionalidade de fazer as famílias viverem um momento especial na nossa loja, um momento onde também iria criar memória, como a Nath teve aquela memória na infância dela. Então assim, criar um ambiente seguro, um ambiente proposital para as pessoas viverem isso, era o que nos movia. E quando vocês ouviram isso, por exemplo, dessa fornecedora, né? E como eu trago muitos empresários aqui, converso muito com eles, isso é uma coisa comum, né? O empresário tem uma ideia, seja ela a mais simples ou a mais maluca, Sim. e as pessoas falam, não, olha, não vai para esse caminho, vai para o outro. Que força que vocês duas tiveram para não, vamos chamar assim, dar atenção para esse comentário, que eu não sei, acredito, não tenha sido um comentário maldoso. Claro que não. Muito pelo contrário, acho que foi um comentário até, poxa, vocês duas, não vai pra pelúcia, vai pro enxoval que tá crescendo mais. Um comentário normal, que talvez até a gente faria com alguém e tu se sabe, pedisse. Rodrigo, que ouvir isso de um terceiro, que a gente não tinha nenhum vínculo, tem uma força. Uhum. E ouvir isso de uma pessoa próxima, de um familiar, tu imagina a força que teve. Nossa. E a gente ouviu isso de familiares. Não vai nessa, tu vai se incomodar pra quê? É muito legal porque a gente encontra essa pessoa hoje e a gente diz, ó, estamos nos incomodando, né? Dá cutucadinha, é sempre bom. Então, assim, a gente realmente desenvolveu, eu acredito sim, por acreditar muito nesse propósito, por acreditar que nunca foi sobre urso de pelúcia. Desde o dia 1 eles têm um coração, desde o dia 1 tem um pedido vinculado a esse urso. Então, acreditando muito nessa ideia, que a gente nem deu bola e seguiu. E a gente também acredita que as coisas acontecem quando precisa acontecer. Né? Então, a gente ficou nesse 1 ano e meio desenvolvendo esse ecossistema, mas até que a gente chegou ao ponto de dizer, não, agora chega. Pronto não vai estar, perfeito não vai estar, a gente vai ter que rodar. E isso eu acredito que é uma das grandes sabedorias da Criamigos, Rodrigo. A marca ainda não está pronta 9 anos depois. A gente continua inovando, continua ouvindo o cliente e continua reinventando o nosso negócio. Mas você sabe que você tocou num ponto que para mim é fundamental, né? Você foi um pouco na contramão, né? Você citou um exemplo, isso ficou muito aqui para mim. Desculpa, não lembro se era sua filha ou da Nath que estava com o tablet na mão. Nath. Da Nath, né? Então, um tablet na mão e faltava um afeto. Então, a minha pergunta para você é, você sentiu mesmo, vocês, né? Sentiram mesmo que essa questão do afeto é algo importante hoje no mundo tão digital? Porque, por exemplo, antes de começar a gravação aqui, a gente estava falando sobre adolescentes, por exemplo. Sobre né? filhos. Sobre filhos, né? E o que o urso, do jeito que vocês fazem, contribuem para o afeto? Acho importante a gente falar isso como conceito de negócio. Até assim, a gente escolheu o urso como o símbolo da marca, porque lá na Criamigos não tem só urso. Tem o urso, unicórnio, capivara, tem o Stitch, tem a Andy, tem várias pelúcias. Mas a gente escolheu o urso a fim de materializar o afeto, o carinho, esse cuidado. Dificilmente alguém tem uma memória que remeta uma coisa ruim com o urso de pelúcia. Normalmente o urso é utilizado para dar aquele carinho, aquela declaração de amor, aquele presente afetivo. Então, por isso que a gente foi para a linha do urso, de a gente dar vida para essas pelúcias. Mas, como eu disse, nunca foi sobre ele. Sempre foi sobre como a gente constrói ele. E você acha que falta para o ser humano hoje, e no caso, claro, a gente está falando como público-alvo os pais que compram para os filhos, obviamente, então o tomador de decisão é o pai, vamos chamar assim, quem paga, quem passa o cartão, vamos chamar assim. Quem influencia é a criança. Isso, mas quem influencia falando eu quero é a criança. Você acha que hoje os pais percebem que melhor do que um tablet, poxa, a palavra melhor acho que não foi boa, mas talvez mais interessante hoje do que um tablet, um urso, com esse sentido afetuoso que tem o conceito da loja, vocês sentem que os pais hoje, vamos chamar assim, querem mostrar isso para as crianças nesse mundo tão digital que a gente vive? Perfeito, perfeito. Muita gente vê em loja, os pais querendo que as crianças vivam esse momento. Então, assim, enquanto história da marca, em 2016 a gente inaugurou, 2017 a gente começou a fazer a testar o primeiro modelo de franquias,
2018 começamos a expansão, 2019 inauguramos uma loja conceito linda em Gramado e 2020 veio a pandemia. Então, assim, eu conto essa história porque em 2020 foi o nosso grande boom de crescimento. Porque a pandemia veio para dar uma chacoalhada nisso, para as pessoas... No emocional, você diz, né? No emocional. Para a valorização desses momentos em família, a valorização do momento simples. Não foi uma nem duas vezes, Rodrigo, que a gente em loja, a gente acompanhou pais, homens, se emocionando por fazer tempo que não abraçava seus filhos. Abraçar os seus filhos de forma verdadeira. Que não é um abraçar o filho com pressa, dizendo, tô indo trabalhar. Não é aquele abraço que tu fica ali realmente mostrando para ele que ele é a pessoa mais importante. Então a gente constrói um ambiente em loja para proporcionar isso. E as pessoas querem que as suas crianças, as suas pessoas amadas participem desses momentos. Porque a criação, e aí vem um ponto importante da minha pergunta para você como conceito de negócio, que o que eu trago aqui, todas as marcas que vêm aqui podem falar as marcas, podem falar normal, porque o que eu quero é que o empresário que assiste, o empreendedor que assiste, o público que assiste consiga enxergar de maneira objetiva isso, sem a gente ter, vamos chamar assim, limites para falar. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês perceberam como modelo de negócio que é para os pais que vocês vendem, é para as crianças que vocês vendem, é os pais que querem influenciar as crianças, os pais. Como é que vocês perceberam para quem que vocês têm que direcionar essa comunicação do afeto? Por quê? Quando você cita a pandemia, principalmente quando você fala de crianças aí de 1 a 4 anos, a 5 anos talvez, não que elas não tenham sido impactadas, elas foram e muito, mas os pais emocionalmente sofreram de uma forma diferente. Como é que vocês entenderam isso na pandemia para esse boom aí? Vou ser bem sincera, assim, Rodrigo, e sendo muito franca. Em nenhum momento, quando a gente começou a criar amigos no dia 1, a gente tinha tanta clareza, e é claro que com o tempo foi passando, a gente foi entendendo o nosso consumidor. Entendendo real importância da conexão, real importância do afeto, do tempo de qualidade, daquele produto que não é só um produto que tem uma história. Então a gente foi construindo isso e mostrando para os clientes, para os nossos convidados, que é assim que a gente chama, que naquele momento estava se criando uma conexão afetiva. É naquele momento que está se criando uma memória com seus filhos. E não é na tecnologia que isso acontece. Até assim, a gente não é contra a tecnologia, pelo contrário. A tecnologia nos auxilia muito na gestão do nosso negócio. Inclusive no bonequinho que tem a voz, né? Eu falo boneco porque são vários os bichinhos, né? Isso que eu quero dizer. Então a tecnologia ajuda, né? Ajuda, e a gente não é contra a tecnologia. Não tem a tablet, tem que ter um Cria Amigos. Pelo contrário. A gente sabe que o mundo tem que se conciliar, as coisas se conciliam. Mas quando a gente vê aquela cena, criança abraçada no urso com um tablet, a gente entende que é esse o caminho. E as memórias que a gente vai gerar ao longo do tempo não é usando o celular. Até a gente traz aqui o exemplo do WhatsApp, por exemplo. É no WhatsApp que a gente se comunica, que a gente marca um café, a gente marca um jantar. Mas a memória se cria no café presencial, no jantar presencial. É no grupo do WhatsApp que a gente cria grupos de família para programar o almoço de domingo. Mas não é no grupo do WhatsApp que tem essas memórias. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, porque eu sei que essa questão da experiência, vocês têm hotel, vocês têm parque de diversão, quer dizer, a questão da experiência está muito mais completa e eu quero trazer tudo isso para as pessoas entenderem o que você citou de ecossistema e a questão do modelo de negócio, como ele se completa com todas essas experiências. O Varejista volta em 1 minutinho, rapidinho, para a gente falar mais desse modelo de negócio. BMC News, informação que gera valor. Até já, 1 minutinho. Falei pra você que era rapidinho e a gente segue com as experiências de Cria Amigos aqui com a Verônica, que é a fundadora dessa marca tão interessante. E no final do primeiro bloco, você falou um pouco das estações, né? Tudo que acontece para você montar um ursinho. Somando todas essas estações para a pessoa sair com o urso, com a certidão de nascimento e todos esses itens que você mencionou, quanto tempo demora isso? Rodrigo, permanece em torno de 20 minutos. É claro que vai depender do bom gosto e a indecisão das pessoas que estão criando, porque realmente se cria na hora. E o nível de opções de roupa, sapato, a gente tem lançamento a cada mês de novidades na loja. E sai mesmo na hora com o urso ou tem que encomendar? Isso era uma coisa que ficou na cabeça, por isso que eu perguntei do tempo. Sai na hora, tu já sai com o seu urso de preferência abraçado ou puxando pelo patins. E você sabe que uma vez eu vi, quando eu participei com vocês de uma convenção, eu vi a história de meninos que estão lá com o urso, que melhoram inclusive algum estado de saúde emocional. Isso tem acontecido? Ou seja, o impacto da experiência na loja tem ajudado as crianças nesse sentido? Eu queria que você falasse isso, que eu acho que isso é muito importante como modelo de negócio também, de você pensar nesse sentido. Perfeito, Rodrigo. O que a gente está percebendo que a marca está fazendo presente? No momento de transição das crianças. Então, assim, quando vai dormir sozinho? Então, Cria Amigos fazer parte desse momento de segurança.
Quando vai celebrar a formatura no jardim de infância, então o Cria Amigos está ali para dar esse apoio. Quando tira a chupeta, então assim, todos os momentos, os marcos de transição da criança, a Cria Amigos está se fazendo parte. Então assim, tenho só um Cria Amigos? Pelo contrário, tu vai ter um Cria Amigos para cada fase, todos eles são amigos para brincar junto. Né? Sem contar que hoje nós temos uma marca que ela é muito bem quista pelos autistas. Olha só. A gente tem até o hotel em Gramado, é o primeiro hotel da região amigo do autista. Porque tem muitas crianças com hiperfoco nisso. Então, assim, tem aniversários, tem até um cliente nosso que tem 14 Cria Amigos iguais, porque ele tem hiperfoco naquele produto. Então, com certeza, a gente consegue aí ter esse auxílio emocional também na criação, no desenvolvimento dessas crianças. Nossa, muito legal isso. Muito legal, velho. E, Rodrigo, se me permite falar também, quando a gente fala criança, a gente remete muito às crianças ali de 3 a 12 anos. Mas tu tem que ver o que os adultos fazem com esses produtos, que vínculo emocional que tem. Eu não vou nem falar nada, porque eu fui uma vez no hotel lá, meu Deus do céu, fiquei louco no hotel. Então, assim, de adultos, colocar, por exemplo, a voz das pessoas que partiram, como um momento de ter ali o aconchego daquela pessoa que partiu na voz, naquele urso. Olha só. Então, assim, é o pedido de casamento. Então, assim, quando a gente fala em criança, a gente, uma marca infantil? Não. Até a gente pode ser infantil, mas não é infantilizada, né? E somos uma marca para crianças de todas as idades, inclusive as que cresceram. Mas acho que a palavra melhor que você citou no bloco passado com relação a isso é memória, né? Então, quando você traz, por exemplo, um pedido de casamento, como você citou, uma voz de alguém que já foi embora, você resgata a memória. E isso é muito afetivo, né? E resgata a memória e é um produto que a gente percebe que cria valor com o decorrer do tempo. Então, assim, por quê? Hoje eu vou lá na Cria Amigos, gravo um urso com os batimentos cardíacos do meu filho. Eu fiz isso, tá? Quando o Teodoro eu vi a primeira vez lá os batimentos cardíacos, eu gravei no WhatsApp, passei lá pro ursinho, dei vida lá pro ursinho Theo. Hoje ele tem 2 anos e meio. E às vezes eu me pego, escutando os batimentos cardíacos quando ele tava na minha barriga. Então, hoje o produto já tem muito mais valor que naquele dia. Naquele dia foi legal, foi lindo, foi. Mas, gente, já se passou, já estamos em outras fases e esse produto me remete àquele momento, àquela memória. Volta ao que eu te falei da memória afetiva, né? Acho que o grande lance é essa questão da memória afetiva. Antes de passar para a questão do parque, do hotel, quantas lojas a gente tem hoje? Porque você falou que começou a franquear, se eu não me engano, um pouquinho antes da pandemia. 2018, né? Um pouquinho antes da pandemia. Isso, a gente testou o primeiro modelo de franquias em Balneário Camboriú e logo a gente começou a expansão aí por Fortaleza. Hoje somos mais de 68 lojas espalhadas em mais de 20 estados do país. Então, realmente, aí a gente tem uma capilaridade muito grande, estamos nos principais shoppings levando essa experiência. E uma coisa muito legal que a gente também está lançando aí como uma novidade aqui também para o programa, é que a gente está entrando na linha dos presenteáveis também. Então, assim, essa experiência a gente percebeu que quem quer viver é alguém que tenha vínculo. Então, assim, eu vou fazer pro meu filho, vou fazer pro meu afilhado, o vô e a avó vão fazer pros seus netos. Então, e agora a gente tá entrando numa linha de presentes, mas presentes com significado, presente com emoção. Então, assim, também para gerar aquele presentinho. A gente começa nesse mundo infantil, tem aniversário de todas as crianças. Então, a Cria Amigos vai começar a ter também produtos presenteáveis para esses produtos. Que legal. Vamos lá. E aí, vocês abriram um hotel, né? Então, já que estão abrindo loja, vamos abrir um hotel, né? Aí foi lá no hotel, olhou, tinha um terreno no fundo, vou abrir um parque de diversão, né? Claro. Simples assim, né? Simples assim. Foi bem óbvio que eu tô brincando, eu sei que não foi desse jeito, mas assim, qual que foi vamos chamar assim, o objetivo? O planejamento, porque o que me interessa aqui na pergunta, óbvio que eu brinquei com você nesse sentido, mas o que me interessa na pergunta? Eu acho muito legal, e eu vou até citar uma marca que não tem nada a ver com vocês. Quando eu peguei e vi lá no shopping Higienópolis, para quem não sabe, é aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo, um shopping muito tradicional. Quando eu vi a Track and Field, por exemplo, colocando lá dentro um café com produtos naturais, etc., eu falei, poxa, tem coisa aí. Tem coisa aí. Esse mix aí é muito interessante. Quando eu vejo Tânia Bulhões colocando lá dentro um restaurante na principal loja dela, ali nos Jardins, e a gente começa a ver outras lojas fazendo questões parecidas com essa. Por que eu estou citando isso para você? O que me interessa na pergunta é assim, qual foi a estratégia, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista do negócio, para você falar assim, quero ter um hotel, vou colocar um hotel. Qual foi a estratégia? Que óbvio, você não olhou um terreno e falou, vou abrir um hotel porque eu brinquei contigo, mas assim, qual foi a estratégia para ter o hotel e depois o parque? Vamos um por vez. Perfeito, vamos lá. Então, nosso cliente, nesse decorrer do tempo, a gente percebeu que ele é um cliente fã.
fãs gostam de consumir mais da marca. Uhum. Então, hoje em loja, uma permanência de 20 minutos. E o que a gente viu na oportunidade, é claro que a gente está em Gramado, é o berço da hospitalidade, é um local que ele é muito fértil para essa questão. Só lembrando, Gramado é a sede e é a loja conceito, certo? Isso, e foi aonde a gente inaugurou o nosso Mundo Cria Amigos, nosso parque e hotel. Então, nesse processo, então vamos lá. Em 2020, com a pandemia, deu esse boom da experiência. Tá. Só que a gente estava muito à mercê do físico. Uhum. Porque até então a gente se orgulhava muito, Rodrigo, de dizer que nós éramos uma marca offline. Porque somos sinestésicos, tem a música, tem o som, a gente cuida de todos os a experiência sentidos. como um todo. Isso. Uhum. Só que aconteceu que a gente ficou sem receita. Porque a gente não estava a presença digital era muito, muito, muito risória. Uma loja fechada. Loja fechada, não tinha faturamento. E nesse momento a gente entendeu que a gente tinha que ter presença digital. E foi aí que nasceu o Clubinho Cria Amigos, que é um desenho animado hoje no YouTube com mais de 30 milhões de visualização de episódios de 6 personagens que falam sobre amizade, falam sobre conexões, falam sobre respeito. É aquele conteúdo que nós, como mães, a gente gosta de deixar os filhos ver, porque eles vão estar aprendendo alguma coisa. É aquela coisa que realmente qualifica. Tá, então lançamos esses 6 personagens e eles foram crescendo. Então eles começaram no YouTube e foram para as lojas físicas. Então tu pode dar vida para eles. Até esse aqui é o Pedro Pudim. É o líder da turminha. E nesse processo surgiu a ideia de nós ter um hotel temático para a gente conseguir aumentar o tempo de permanência das pessoas com a marca. Aumentar esse vínculo, aumentar essa experiência. Porque a gente entendeu que ali tinha um mercado disponível, sempre com um olhar na conexão. Sempre com um olhar em fazer diferente o que todo mundo faz. Urso de pelúcia não é novidade, mas como a gente vende urso de pelúcia, é uma novidade. Certo. Então, quando a gente começou a pensar, a sonhar, eu e a minha sócia, a Nath, em ter um hotel, ele nunca foi um hotel. Ele foi o hotel temático para crianças. Então, a gente já botou o chapéu de mãe. Então, tudo que a gente queria no hotel, a gente começou a planejar em cima disso. E o hotel temático, porque ele é baseado nesses 6 personagens. Uhum. Então, quanto estratégia de negócio, veio muito para quê? Para aumentar o vínculo com a marca. Ou seja, aumentar o tempo de permanência com a marca. De a pessoa experienciar a marca Cria Amigos dentro do hotel. Perfeito. E nesse processo, a gente conseguiu um terreno maravilhoso. E a gente é muito grata a Deus, viu? Porque tem muitas coisas que parece que é presente divino. Acho que não parece, né? Acho que é mesmo. É. Então, a gente conseguiu esse prédio onde a gente conseguiu conciliar as duas coisas, Rodrigo. A gente tem o nosso hotel, que você conheceu Sim. na nossa convenção, e agora também tem nosso parque de diversão, na qual são 2 produtos diferentes. Então, quem tá na cidade pode ir só no parque? Pode ir no parque. Pode ficar no hotel e no parque? Também pode. Para quê? Para aumentar esse tempo de permanência e aumentar o vínculo com a marca. E vocês sentem que, de novo, pensando no sentido estratégico, quem vai ao Hotel Cria Amigos em Gramado, imagino que não são só pessoas da região, vão pessoas de todo o Brasil para Gramado, até porque é uma cidade que tem um turismo muito pujante, né? Perfeito. Então, assim, essa permanência deles com a marca, isso reflete de alguma forma a compra de produto? Você consegue dizer um pouquinho isso? Com certeza. Assim, então, a gente inaugurou o primeiro hotel para crianças do Brasil. Quando eu falo hotel para criança, quer dizer que tem uma porta pequenininha para elas entrarem, tem o check-in infantil que a criança faz e ganha uma pulseirinha para ficar livre no hotel, tem recreação das 9, tudo é pensado para os baixinhos. Gente, eu peço licença agora, eu vou falar para vocês que eu fui ao Hotel Cria Amigos, entrei no quarto dos personagens, eu mandava vídeo para os meus filhos, para falar assim, gente, olha o quarto que eu tô, e o meu filho, um deles é mais velho, de adolescente, fala, ai pai, nossa, assim, ele já tava para 17 anos, nossa pai, você voltou a ser criança? Eu falei, voltei, sim, cara, voltei. Isso. Realmente é uma experiência bem interessante, é bem interessante. E assim, aquilo que eu falei lá no início, que a gente queria aquela loja com um ambiente intencional para as pessoas viverem a experiência, o hotel é todo intencional para que sim, as crianças sintam bem que o ambiente é pensado para ela, mas os pais estejam ali em momentos inesquecíveis que vão gerar memórias para a vida toda. E o parque, na verdade, ele é um anexo ao hotel no sentido de ter as brincadeiras, né? O hotel, obviamente, falando de hospedagem, tudo que você disse, e o parque também experiencial com os personagens, mas e parque de diversão mesmo, né? Brinquedos, etc, para as crianças. Só pra... Aqui que tá a sacada, Rodrigo. Todos os brinquedos no nosso parque, eles são para a família toda brincar junto. Então não é um parque de diversão que você vai ficar lá, deixar o filho e ficar sentado no celular. Pelo contrário, tu vai brincar junto. Todos os brinquedos lá são preparados para pai e filho, para avós e avós. Então isso gera conexão, isso gera memória. Então a maioria dos nossos brinquedos lá são offline. Então são realmente que a energia do corpo que vai fazer movimentar. Um exemplo é a montanha-ursa, que o pai, o adulto... Não é montanha-russa, né? Montanha-ursa, né? Claro que não, né? É tudo muito criativo, né? Que bobinho que eu fui. Você e a Nath, como é que iam fazer, né? Não, então assim, o adulto pedala pro carrinho da montanha-ursa andar. Então assim, vamos lá, se coloca no lugar do baixinho, ele criando a memória de ver o pai, ver o Dino, ver o vô, ver o amigo pedalando
para que ele possa se divertir. É aí que a gente vai criando as conexões. Aí que a gente vai aumentando o vínculo com a marca e, sem dúvida nenhuma, aumentando esse ecossistema, aumenta o consumo em todas as pontas. Eu acho muito legal que você e a Nath são pessoas que vivem a marca. Para vocês saberem, quando você manda um e-mail para ela, quando ela responde seu e-mail, ela escreve abraço de urso, tá? E eu fiquei sabendo que eu ganhei um presente aqui. Você trouxe um presente para mim, eu quero que você mostre o presente. Não, vamos lá. Pode não? Pode, deve. Eu quero, inclusive, que tu use esse presente agora. Agora, eu não sei qual é. Gente, é sério, eu não sei qual é o presente. Ela só colocou... Olha só, então tem 6 personagens no nosso clubinho. Cada um deles com uma personalidade, porque a gente quer que gere identificação com as crianças, tanto crianças de idade quanto as de coração. E o Rodrigo já revelou ali que ele já foi criança de coração quando esteve no parque, né? Sim, muito. Então deixa eu pegar aqui. Olha só, não sei porquê, mas a gente se identificou como Marcão, não foi, Pedro Pudim? Olha só, que legal, que legal. Gente, eu tenho... Ai, que bonitinho. Olha só, gente, que coisinha mais bonitinha isso aqui. É igual o seu para colocar no braço, né? É isso aí, no braço, na mala. Aqui, deixa eu só ver. Aí coloca aqui assim, no carro. E o Marcão, para vocês conhecerem mais do Rodrigo, ele é esportista, ele gosta de esporte, ele gosta já entendi. Então já entendi. Combinou, gente, combinou, ficou bom. Fernanda que tá pegando aqui, ó, combinou? Ficou legal, Fernanda? Fernanda, nossa diretora aqui pegando, ficou legal? Olha só, eu com o Marcão aqui, gente. Agora o Pedro Pudim, gosto do Pedro Pudim, já gostava, mas agora o Marcão é meu personagem porque ele é esportista. E Rodrigo, me diz uma coisa, um presente assim não faz sorrir? Você viu como acontece? Porque você pega, você olha, você olha, você coloca no braço, mostra. É isso, é um presente com afeto, é um presente com conexão, com carinho, né? Pode ser qualquer outra coisa, mas realmente isso tem muita história junto. Eu acho que eu quero encerrar com você dizendo assim, para quem tá em casa, assim, olha, o banho de experiência. Lembra como eu abri aqui, fiz a introdução dessa entrevista? O banho de cultura e de experiência. Óbvio, eu e a Verônica aqui, a gente tá brincando, falando um monte de coisa, colocando o Marcão aqui no pulso, porque isso é a experiência que o varejo precisa para navegar, para alavancar vamos chamar assim, todas as dificuldades que os varejistas trazem aqui. A gente sempre fala experiência. E Cria Amigos é experiência, assim, na veia. Então, assim, parabéns demais para você. Parabéns demais para a Nath, para vocês duas como fundadoras. E eu digo, valeu demais a viagem em 2015 para Nova York, na NRF, hein? E tu sabe, Rodrigo, para finalizar, em 2015 a gente era colocado em xeque porque o varejo físico estava terminando. Sim. A Cria Amigos surgiu como experiência pura, tá no nosso DNA a experiência. Nunca nasceu um produto no nosso negócio sem ter a experiência. Em 2025, 10 anos se passou, mais uma vez a gente vai colocado em xeque por causa da inteligência artificial. Sim. E mais uma vez a gente tem certeza que quanto mais humanos nós for, mais a gente vai entregar o que é o nosso propósito para o nosso negócio. E então, fica muito claro nesse sorriso quando a gente pega um ursinho como esse, olha, quanto mais humano, mais propósito, mais experiência e mais crescimento. É isso aí, é conectando adultos e crianças com histórias e memórias. Muito bom. Nossa senhora, Verônica, muito obrigado. Que entrevista legal, que entrevista a gente ficou, você percebeu? Passou que a gente ficou rápido. Sorrindo a entrevista inteira. Eu acho que não teve momento sério, passou super rápido. Passou espero super que a gente rápido. possa ter inspirado aí. Também convido a todos aí para seguir o @CriaAmigos, o @Mundo Cria Amigos Gramado, possam se permitir a viver essa experiência, porque sim, todos nós somos crianças, tanto de idade quanto de coração. Você tem que ter certeza que tem gente agora já pesquisando ali para ir lá no hotel de tanto que a gente falou, pode ter certeza. Olha, a gente espera isso. É isso. Obrigado mais uma vez, Obrigada, viu? Rodrigo. Esse foi mais um bloco, eu e o Marcão aqui, ó. Eu e o Marcão, mais um bloco do Varejista. A gente volta em um minutinho com mais conteúdo para você. BMC News, informação que gera valor. Fica aí que eu volto rapidinho. Até já. Voltamos com o Varejista e a gente sai dessa experiência maravilhosa de criar amigos de uma loja de ursos e de afeto, como a gente conversou, e a gente vai para um varejo mais tradicional, mas ao mesmo tempo que está se reinventando dentro dessa ideia do tradicional para conseguir atingir os mais diversos públicos, digital, na loja física. E eu trouxe aqui o Marcos Góes, que é diretor de operações da Usa Shoes, que é uma marca que está presente praticamente no Brasil inteiro. Primeiro de tudo, brigadíssimo pela sua presença, uma pessoa muito experiente no varejo para a gente conversar. Obrigado por aceitar o convite, Marcos. Eu agradeço o convite e é sempre bom estar com você. Muito bem. Obrigado mais uma vez.
Marcos, qual é o varejo hoje de loja física, cara? Eu ainda nem vou citar os Shoes e como eu digo para todos os entrevistados que vêm aqui, à vontade para falar da marca, porque o ponto aqui é a gente falar de negócio. E para isso, a gente tem que falar da marca, tem que falar dos pontos positivos e negativos, para a gente poder entender e o nosso público extrair o máximo possível de informação de valor. Então vamos lá. Como é que está hoje o varejo ali no shopping, ali na loja de rua? O digital tomou conta? Faz um macro primeiro do varejo e aos poucos a gente vai detalhando. Legal. Acho que o varejo hoje ele passa por uma transformação grande, né? A digitalização ela vem forte e não é novidade para ninguém. Dados, não só extrair, mas como trabalhar esses dados, né? E no varejo calçadista é onde a gente tem a calçar o pé de uma mulher é delicado, né? E delicado em que sentido? Numeração, em ponto de grade, final de grade. E quando a gente digitaliza isso, a gente começa a extrair informação disso, a gente passa a se relacionar melhor. E aí começa a falar de experiência. Então a gente sai, né, do ponto de venda e a gente começa a olhar, né, o varejo como um todo, né? Onde essa consumidora e como ela se comporta para consumir o seu calçado. Na USA, né, nós somos especialistas, né, em calçados femininos há 26 anos. Né? Então, existe uma história por trás e a nossa fundadora é quem faz a prova de todos os calçados. Então, para a gente isso é muito bom. Por quê? Porque além de a gente levar conforto e qualidade, a gente tem a prova de uma pessoa muito crítica. E isso me tranquiliza em que sentido? Quando a gente fala de experiência, não é só atendimento. Não é só sentar com a cliente e... Não, é toda a jornada da consumidora. Desde a mensagem que a gente manda através de uma ferramenta de CRM ou do e-mail marketing, mas como ela se comporta na loja. E aí vem a preparação, né, da operação de loja para isso. Quando você cita essa preparação de loja e você calçar né, uma mulher, como você mencionou, como público, como é que você conecta isso à experiência? Eu vim de uma entrevista agora de uma marca que você conhece, tem uma conexão de experiência muito forte, e aí você tem um afeto dentro de um ursinho. Sim. Colocamos de lado, vamos para um calçado, no caso, por exemplo, de USA Shoes, calçado feminino. Como é que você faz o ambiente físico ter uma experiência de algo tão tradicional como é? Poxa, porque pensando em experiência, eu vou numa loja de calçado fazer o quê? Olhar, ver, boto no pé para ver se serve, se é confortável, levei ou não levei. Como é que você tem avançado com experiência dentro de loja física nesse sentido? A gente tem a primeira experiência olfativa. A gente tem o cheiro da loja, né? E o cheiro é marcante. Quando a gente abre a caixa, quando a gente chega na loja, a gente já sente o perfume, sente a essência, né, da loja. E isso a gente transforma agora isso também, né, em um SKU. Ou seja, essa experiência eu vou levar também para o consumidor levar para casa. Ele vai poder comprar essa experiência olfativa. Né? Segundo, a gente tem uma equipe preparada. Né? E o preparado é desde um sorriso no rosto, em um bom dia, diferente da Cria Amigos, que é uma marca que a gente conhece, que tem uma experiência de ânimo e de contagiar. É um outro negócio, por isso que eu falei da experiência, como é que traduz para um negócio como a USA. Né? Por ser um mercado mais tradicional e por ser um mercado muito bem segmentado, né, a experiência olfativa, a experiência de um ambiente, né, principalmente de organização e limpeza, isso tem que ser em todos os lugares, não é só num restaurante, mas dentro de uma loja também. Né, a gente hoje preza muito. Então, para que isso chegue na ponta, né, a gente cria cápsulas de conhecimento. A gente tem um programa chamado Protagonize, né, e o Protagonize é enviado semanalmente para todas as lojas. E cada detalhe é cuidado pelo time de loja, ou seja, o time consultoria. Né, eu tenho a Goretti, você conhece há bastante tempo, que trabalha comigo, né, que é especialista nisso. E tem um time de back-office também que me dá suporte para levar as cápsulas de conhecimento para dentro das lojas. Então hoje a gente, nos 22 estados que nós estamos operando, e mais na expansão internacional do Paraguai, indo para mais uma loja, né, ainda esse ano, nós vamos para a segunda operação no Paraguai, a gente quer levar isso e fazer com que a cliente perceba isso. O produto, ele tem o valor percebido e tem o valor de preço. Né? A gente trabalha mais o valor percebido, na qualidade, 100% couro, no atendimento, com excelência, no pós-venda, que completa, né, essa tríade de relacionamento com a cliente, transformando isso, né, em resultado. Mas nesse sentido que você mencionou, hoje a tua venda, percentualmente falando, quanto você separa físico e digital hoje?
Tô dizendo pelo seguinte, eu trouxe aqui o Eloy da TOTOS, você deve conhecer bem o Eloy, que é de operação de varejo da TOTOS, e quando eu fiz essa pergunta para ele, ele virou para mim e devolveu com uma pergunta, achei muito inteligente, ele virou e disse assim, mas importa, Rodrigo? Sim, importa. Aí eu falei assim, importa para alguns. Ele falou assim, talvez para alguns não. Aí olha que interessante, por isso que eu tô trazendo, é uma discussão pra gente trazer o Eloy aqui, e mais uns 4 de varejo e ficar 4 horas falando, por isso que eu tô te trazendo essa pergunta. Ele falou assim, Rodrigo, como é que eu sei por onde ele foi impactado, né? Ele viu a marca no site, por exemplo, ele viu a marca na rede social, passou na frente da loja, mas aí o VM disse alguma coisa para ele, ele entrou, experimentou, mas naquela hora ficou com dúvida, voltou, teve uma outra experiência no digital, comprou pelo digital, mas se arrependeu. E aí trocou, aí voltou. É claro que ele deu aqui um exemplo. Como é que vocês hoje medem isso? Ele trouxe uma questão interessante dessa omnicanalidade. Compensa separar? Vocês separam? Como é que é o negócio de vocês e você como diretor enxerga isso? Hoje a gente passa por um processo de digitalização muito forte na USA, né? Nós éramos uma empresa, até novembro do ano passado, que não éramos uma empresa digitalizada. Nós temos três canais de vendas. O e-commerce, franquias e varejo multimarcas. São 3 canais muito bem separados, né? A partir de novembro do ano passado, a gente entra com ferramentas de gestão em cima de CRM. Tá. Então hoje nossa venda representa 5%, né? Venda digital. Digital, 5% dentro de operação, só usando o canal CRM. Ou seja, eu consigo identificar se o Rodrigo foi na loja impactado pelo SMS que eu enviei, ou se foi impactado por uma mensagem de WhatsApp, ou se foi impactado por um e-mail. Eu consigo identificar isso hoje, no detalhe. A hora que eu te enviei a mensagem, se você comprou, se você não compra mais de 60, 90, 120, um caso dessa semana, uma cliente não comprava há 1022 dias. Nós enviamos a mensagem às 2 da tarde, às 6 ela comprou na nossa loja. Sexta-feira passada. Então, a gente consegue medir no detalhe hoje. Mas ainda assim, eu digo que nós não estamos digitalizados. Por quê? Porque eu não consigo atender o cliente como, quando e onde ele quiser. Pensando em Brasil, você está dizendo. Exatamente. Você não tem uma logística que atende nesse sentido. Não tem essa logística. E isso é difícil, né? Quando você fala dessa capilaridade hoje de entrega e de estar presente experiencialmente nos pontos para que a tua marca seja conhecida, hoje isso é um desafio grande no varejo, né? Gigantesco. E são poucas marcas hoje que têm excelência nisso, né? Acho que todo mundo vai aprendendo e vai aprimorando, né? Numa outra empresa que eu trabalhei há pouco mais de 5 anos atrás, ela já operava, há 7 anos atrás, ela já operava com omnicanalidade e hoje ela está muito madura, né, quanto a isso. Ela consegue atender o cliente, independente se o cliente comprar no site ou na loja, ou se não tem numa loja, pegar de um outro franqueado, enfim. O modelo de franquias, ele também nos dá algumas travas, né? A USA é franquia? É franquia. Quantas unidades? 51 operações. Contando com a do Paraguai? Contando com a do Paraguai, são 8 lojas próprias e 43 franquias. 43 franquias. Essa do Paraguai é própria? É franquia. É franquia também. O modelo franquia versus o modelo própria, qual que é a diferença pensando no modelo de negócio USA para a gente poder informar quem está assistindo a gente? Assim, o modelo de franquias é o espelhamento de um projeto que você fez, validou e deu certo. E aí você expande isso através do franchise. Inclusive, segundo dados da BF, o franchise ele continua em crescimento com a interiorização das marcas e também com novos negócios. Então, o crescimento tem novos negócios, né? As marcas que são mais consolidadas, elas passam por um momento hoje de revisitar né, tudo que foi feito para poder voltar a expandir. No nosso caso, não está sendo diferente. Tá. Né? E quando você tem a loja própria, a gente fala loja própria porque é a loja que está dentro de casa. É onde você consegue experimentar e levar isso para o mercado depois. Quando a gente olha para o negócio, nós temos hoje 8 lojas próprias, ou seja, pouco mais de 10% da rede são lojas próprias, e eram 16 no ano passado, então em um ano a gente conseguiu reduzir em 50%, fazer um repasse. Nós vendemos as operações próprias e estamos continuando com esse movimento para a gente ter um número maior de franquias e ter apenas flagship, ou seja, uma loja que eu vou experimentar o que eu vou levar para o mercado. Então a diferença é essa, né? A franquia é um modelo validado que você leva para o mercado, a loja própria é um modelo que você faz a validação para transformar isso em resultado lá na ponta com o franqueado depois. E hoje, para expandir para o Brasil, qual que é o plano de vocês? Quando você está falando, você está em 22 dos 27 estados. Exato. Você quer chegar nos 27 estados, você quer aumentar a sua capilaridade dentro de algum estado específico, você citou Paraguai. Me fala um pouco do plano de expansão para a gente entender o seu raciocínio e quem está assistindo a gente
poder pescar o que você como diretor e a USA estão fazendo? Se a gente olhar a nível de expansão internacional, olhando a América Central, América Latina, enfim, a América Central tem um pouco mais de 70 milhões de habitantes, né? Se a gente olhar para 3 estados brasileiros, a gente chega nisso. Então, a gente tem muita oportunidade no Brasil ainda, porque o Brasil ele é plural e tem muito espaço, principalmente em interiorização, ou seja, olhar para as regiões até 150 mil habitantes, que é onde a gente consegue ter penetração com a marca, e entrar com um ticket médio aproximadamente de R$450. Então a gente consegue fazer isso. Quando a gente olha para fora, nossa ideia é dobrar o tamanho da empresa, ou seja, sair de 50 para 100 operações em 3 anos. Para a segunda operação. Porque Paraguai é diferente do que eu tenho visto dos varejistas aqui. Eu digo diferente, nem bom, nem médio, nem ruim. Eu estou dizendo um país que não é costumeiro, né? Não é habitual eu ouvir o varejista falando. Mas todo mundo está lá. Se eu olhar para Arezzo, tem 3 operações. Se eu olhar para Hope, tem 3 operações. Se eu olhar para Hering, tem operação. Então, assim, todo mundo está no Paraguai. Em Assunção, principalmente, capital, é onde tem, né, público, e as mulheres gostam do produto brasileiro. Eu acho que o que eu me diferencio para estar indo para a segunda operação no Paraguai? A minha coleção é exatamente o espelho do Brasil. Ou seja, eu lanço aqui e tenho lá. Ou seja, não tem um delay aí, um atraso. As outras marcas têm delay. Eu imagino. Outras marcas, por quê? Porque eles consomem de uma vez uma coleção, estocam e distribuem. Isso, exato. A gente não. A gente vende e a gente coloca na loja no momento certo. Entendi. Então, isso pra gente está sendo um grande diferencial no mercado. Eu acabei de voltar de lá, fiquei uma semana lá, e a gente pôde perceber isso no detalhe. Marcos Góes, brigadíssimo pela sua entrevista. Você. Acho que esse ponto dos canais ficou muito claro para quem está assistindo a gente. Agradeço demais e volto sempre aqui no Varejista. Obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Abraço. Um minutinho, o Varejista está de volta para o próximo bloco. Eu aguardo você. BMC News, informação que gera valor. Eu já volto, hein? Até já. Voltamos com o varejista e agora a gente sai dos varejistas em si e a gente vai para uma solução que serve os varejistas, vamos chamar assim. E para isso, para a gente falar um pouquinho do mundo digital, de plataforma, de e-commerce, muito do que a gente falou no bloco anterior aqui com o Marcos, eu trouxe agora o Lucas Colete, que é CEO da Yamp, que é uma empresa que traz algumas soluções digitais para o varejo. Então, primeiro de tudo, Lucas, brigadíssimo aí pela sua presença, por aceitar o convite aqui. Imagina, eu que agradeço vocês, Rodrigo, obrigado por esse momento e vamos lá tentar ajudar os empreendedores varejistas de alguma forma. Pergunta direta e objetiva, eu já vou fazer de cara, assim. TikTok vai acabar com o varejo? Eu acredito que não. Por que não? Eu entendo o TikTok como mais um canal de oportunidade para os varejistas venderem, atingirem outros públicos que essa plataforma oferece. Claro que eu fiz a pergunta provocativa e ampla. Eu quis dizer que o TikTok acabar com o varejo é o seguinte, agora já especificando um pouco mais. As vendas no TikTok vão, por exemplo, desestimular os varejistas a manterem plataformas de e-commerce, ou seja, uma plataforma com a força do TikTok, ou outras redes sociais que podem até surgir, mas hoje, com a força do TikTok, ela diminui a importância de um e-commerce para o varejista? Eu vejo mais como um complemento, um canal sempre mais complementar. É óbvio que você tem um impacto numérico por conta do alto poder que o TikTok tem, vídeo que a gente vê nos Estados Unidos, que, né, teve uma penetração muito grande. E o Brasil é um mercado super estratégico para o TikTok, estamos falando aí da terceiro maior país em termos de audiência. Só que eu acredito que o TikTok ele é muito diferente de outros canais, de outros marketplaces que nós temos aqui no Brasil. Por natureza, o TikTok ele é uma plataforma de entretenimento, de conteúdo. E diferentemente de outros canais que são puramente canais de venda, como Mercado Livre, Shopee. Então eu acredito que vai existir um período de maturidade para o nosso varejista entender como de fato o TikTok funciona, que ele não é simplesmente uma venda direta, é uma venda muito relacionada ao conteúdo e ao entretenimento. Então o varejista ele vai ter que aprender como que ele encaixa o produto dele naquele conteúdo. E como você é uma empresa de solução nesse sentido, a Yamp, que é o que a gente trouxe aqui, o que hoje você traz de solução diferente para o varejista? Porque, justamente pelo nome do programa, tem muito varejista que assiste ao programa, e eu queria que, assim, o que de solução hoje a gente tem para um e-commerce, né? Por quê?
E-commerce, entre aspas, vamos colocar aqui, por favor, todo mundo tem ou precisa ter. Então, assim, plataformas de e-commerce tem aí a dar com pau aí para o varejista aí atrás. O que tem hoje de dor do varejista? E se você resolve essa dor, conta um pouquinho da dor e como é que você imagina solucionar isso. Quando a gente olha para esses canais de venda que são canais de marketplace, canais terceiros, Mercado Livre, o próprio TikTok Shop, você como varejista, você não tem algo que é muito valioso, que eu acredito que seja o principal ativo de uma companhia hoje, que é a base, que é cliente. Então, hoje, se você vende somente em marketplace, você não tem cliente de fato. O cliente ele é do marketplace. Então, você perde uma oportunidade como marca, como varejista, de se relacionar com quem compra o teu produto, com quem de fato se relaciona com você, você não tem basicamente essa relação. E a Yamp entra justamente como uma solução para que esses varejistas também possam ter o seu próprio canal, que de fato ter a sua própria loja e conseguir de fato ter uma base para se relacionar, tanto no curto e médio prazo. Quando você fala sua própria loja, é saindo da lógica marketplace. Isso, saindo da lógica marketplace, onde você tem a sua audiência, claro, você tem os seus desafios, não é igual vender no marketplace como vender numa loja própria, mas no longo prazo faz muito sentido e a gente sempre olha essa balança que ela tem que ser equilibrada. Então eu como lojista, faz muito mais sentido eu ter o meu canal próprio, mas também faz sentido eu ter capilaridade em outros canais de venda. Eu vou insistir um pouquinho nessa pergunta. Eu não sei se eu discordo que ela está resolvida. Eu não sei se é uma questão de concordância ou discordância. Mas o que eu quero te trazer é assim. Ó. Hoje, nas últimas pesquisas que saíram da Mosaic Lab, por exemplo, para falar de varejo, colocou um consumidor, um smart consumer, que eles chamam, muito mais crítico e reflexivo, né? Então, ele vai atrás do melhor preço. Quando a gente fala da multiplicidade de canais, que é super importante, se o cliente vê, o consumidor, perdão, vê no marketplace um determinado preço, ele vai no e-commerce e está o mesmo preço, ele vai no TikTok o mesmo preço, na loja o mesmo preço, isso é bom ou ruim? E, se tiver preços diferentes, o que é estratégico? O que eu quero dizer que não está bem resolvido, por isso que eu falei que não é uma questão de discordância do que você disse, mas assim, eu queria aprofundar um pouquinho mais, porque isso é importante, porque senão fica parecendo para quem assiste que, tudo bem, ó, abre um TikTok, abre um e-commerce, bota o teu produto no marketplace e vende lá na loja. Multiplicidade de canais. E não é bem isso. Para cada canal você precisa ter uma estratégia para que a venda possa acontecer. Estou errado, não? Não, de forma alguma. Até porque cada canal tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, no próprio TikTok, o comportamento ele é mais atrativo, mais impulsivo e relacionado ao conteúdo. Quando a gente olha para Instagram, para Meta, você atinge aquele público com determinada oferta. Não necessariamente aquela pessoa ela estava intencionada em comprar o seu produto. Então a percepção de valor é diferente. Tá. Diferentemente de outros canais mais intencionais, como por exemplo o Google, pesquisa, que a pessoa ela vai lá e ela intenciona que ela quer comprar um tênis azul. Então a propensão dela comprar é muito maior, né? A taxa de conversão tende a ser muito maior do que simplesmente ela tá rodando os stories ali e ser impactada por um produto onde a oferta é totalmente diferente. A forma de você abordar esse cliente é diferente e, consequentemente, você precisa fazer com que ele se convença que ele está precisando daquele produto, que naturalmente ele não estava. Eu citei essa questão do preço, porque quando a gente traz mercado digital ou essa quase que carnificina de preço, quando o varejista senta aqui comigo, todo mundo fala, ou pelo menos cita minimamente, alguns mais, outros menos, a depender do setor, a questão dos chineses, né? Que vieram para canibalizar muitas vezes o mercado, outros defendem os chineses no sentido, e eu estou falando de chineses não para citar ou não citar a marca, mas para falar como realmente um país que chegou aqui com algumas marcas, não com uma só, mas assim, isso é canibalização de mercado? Isso é democratização de acesso a produtos mais baratos? Isso é o varejo que tem que se reinventar? É por isso que eu estou insistindo nesse tópico, porque como você traz uma solução de mercado digital, é inevitável a gente aprofundar esse tópico, justamente para quem está assistindo a gente ter uma informação de valor e entender um pouquinho isso. Eu, acho que tem várias óticas para ver esse problema, entre aspas. Claro que para o consumidor final é muito bom ele ter várias opções mais acessíveis, para ele ter acesso a produtos que antes ele não conseguia. No âmbito do varejo, eu acho que é uma oportunidade de se reinventar. E também muito relacionado à criação de marca e relacionamento no longo prazo com o teu cliente, deixando o produto sempre sendo o meio para uma relação. Tá. Então, colocando de fato o teu cliente, a tua persona que você quer atender através de produtos que façam sentido para ele ao longo do tempo e não simplesmente um produto por preço, né? Olhando sempre para o longo prazo, eu acho que aí está um desafio
de branding, de marca muito interessante para o próprio varejo. E aí o varejista precisou se reinventar nesse cenário como um todo? Por exemplo, marcas mais tradicionais que tinham uma certa resistência ao digital, que mantinham um site ali meio que só para ter, com todos esses fatores que você citou, o varejista precisou se reinventar? Você sente isso, não? Principalmente Sim. dos mais tradicionais, eu digo. Sim, e principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia não, né? Por conta da pandemia, eles não viram muita alternativa a não ser de ir para o digital. Porque, né, só tinha o digital como um canal disponível naquele momento, né, da pandemia. E o que aconteceu? Um fenômeno interessante. Além de novos varejistas estarem entrando no mundo digital, a gente viu também um efeito de novas pessoas que nunca compraram antes pela internet, porque não tinha outra forma de comprar, então elas estavam ali durante a pandemia comprando pela primeira vez, e consequentemente a tendência dessas pessoas era ter aumentado essa frequência de compra por ter tido uma experiência boa, né, a princípio. Tá. Beleza. E aí quando você chega, por exemplo, no que a tua empresa faz, você estava comentando para mim sobre checkout aqui, né? Isso. Que hoje é um diferencial que você enxerga importante. Fala um pouquinho disso para eu entender o teu raciocínio como empresário para ser a CEO da Yamp e essa como uma solução para o varejo. Quando a gente fala de um varejista que tem um canal próprio, né, um e-commerce próprio, ele tem alguns desafios, né? Acho que o principal desafio, a principal dor é trazer pessoas para dentro da loja. Muito se fala que vou abrir um e-commerce e no dia seguinte eu vou começar a vender bastante. Isso não existe. Então você tem que, de fato, investir em tráfego, investir para que as pessoas cheguem à sua loja. Então você tem que ter uma loja minimamente navegável, minimamente bonita, para que o seu cliente tenha uma confiança. Muitas das vezes esse cliente ele não conhece a tua marca ainda. Então você, através dessa interface, através da sua loja, você precisa passar uma confiança, deixar o mínimo de objeções possíveis sobre aquele produto que você está vendendo. Então, investir muito em página de produto. E quando a gente fala da página de produto para frente, a gente está falando dessa jornada que nós chamamos de checkout, que é de fato a jornada mais importante num funil de compra hoje, né? Que o teu cliente, o teu comprador como varejista vai passar. Uhum. E é onde a gente entra como diferencial, que é o checkout transparente da Yamp, onde a gente torna esse momento o mais simples possível e o mais rápido possível. Por quê? Quanto mais simples for essa etapa de checkout, maior a conversão. É uma equação matemática. Tá. Então, a gente pede só o que de fato o seu comprador, o teu cliente, precisa para finalizar uma venda. Vocês desburocratizam o processo. A gente deixa ele menos complicado. Tá. E fazer simples hoje é difícil, existe um desafio. É isso que eu estou grande. dizendo. O simples, com certeza, é mais complexo nesse mais caso. Complexo. Então a gente abre mão de alguns campos, a gente investe muito em tecnologia, em velocidade, porque é matemática. Quanto mais rápido, mais eficiente, mais conversão, e você perde menos vendas por conta de um checkout bem elaborado e rápido. E quando você fala que você perde menos venda, você tem estatística disso? Sim, porque para você ter uma ideia, hoje no Brasil, 85% das vendas não são concretizadas. Você tem uma taxa de abandono de carrinho, abandono de checkout muito alta. Mas por motivo de burocratização do checkout? Você tem aí, dentro desse percentual, vários motivos. Frete, confiança, checkout mal elaborado, pagamento não muito bem configurado. Você chega no checkout, você é redirecionado para um outro site para finalizar o pagamento. Então a gente, em cima disso, tenta facilitar o máximo possível e tirar essas fricções que nós chamamos numa interface única, simples e rápida. Lucas, brigadíssimo pela sua presença. Acho que foi importante demais a gente falar dessa questão de como melhorar os canais. Foi legal no começo você citar um pouquinho desse mercado. Brigadíssimo pela sua presença como solução para o varejo. Acho que foi muito bom a gente poder conversar sobre isso. Obrigado demais, viu? Obrigado pelo convite. É isso. Valeu. Esse foi o Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Luza Hub, em mais um episódio. Olha, hoje recheado, hein? Cria Amigos, Usa Shoes, aqui a Yamp, para falar das soluções. E eu volto no próximo Varejista com mais entrevistas sobre ambiente de negócio, empreendedorismo, varejo, consumo, porque aqui na BMC News é informação que gera valor. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.